16 de março, terça-feira, 18 horas e 47 minutos, aguardando os alunos da turma D 03NA. Faremos hoje uma revisão do questionário, dos indicadores, e entraremos com matéria nova, que é grau de alavancagem operacional. Bom, então, pessoal, é o seguinte, antes de fazer o questionário, eu queria lembrar vocês uma coisa que eu falei bem no início da aula, que a nossa disciplina não é disciplina de decoreba, não é para decorar análise. Também não é disciplina de cálculo, embora a gente tenha que fazer cálculo, tá? O foco da disciplina é entendimento. Eu quero saber se vocês estão entendendo o que significa cada um daqueles indicadores. Então, o que foi cobrado nesse questionário foi a questão de entendimento, ok? Quem entendeu a matéria se deu bem, quem não entendeu se deu mal, ok? Inclusive, enfim, vocês tiveram uma semana para rever, e também todas as orientações foram dadas nos vídeos curtos, tá? E também estavam gravadas nas aulas síncronas que a gente coloca no YouTube, e eu coloquei lá no ambiente também, ok? Então, outra coisa também, eu peguei um modelo, uma questão de cada, né? Algumas pessoas receberam questionários diferentes, ok? Por quê? Porque a gente criou uma coisa chamada banco de questões, ok? Então, o Moodle selecionou aleatoriamente questões diferentes, né? Por exemplo, indicadores de liquidez tinham várias questões que o Moodle escolheu, então, de repente, a questão que saiu para você foi diferente do colega, tá? Então, pode ser que vocês tivessem algumas questões parecidas e algumas questões diferentes, porque a gente usou uma modalidade chamada banco de questões, e nós usamos uma opção para o Moodle escolher a questão que seria selecionada para o aluno. Tá? Então, eu não tenho como fazer uma revisão de todas as questões, tá? Então, eu peguei um modelo de cada, tá? Eu peguei um modelo de análise horizontal vertical, uma de estrutura, uma de atividades, uma de liquidez e uma de rentabilidade, tá bom? Então, eu vou pegar o modelo aqui e nós vamos discutir cada um, tá? Vamos discutir um por um, tá? Mas assim, professor, feito isso, dessa forma, como é que, por exemplo, o Rômulo, eu sei que ele errou uma questão, como é que ele vai saber o erro dele se porventura a questão não, essa do Rômulo aí, não cair para o senhor? Então, essa ou do então Rômulo eu já o consertei. Bruno, ou então o Alexandre. Tá? O Alexandre Pessoal, é o errou seguinte, 5 questões. O raciocínio lógico dessas 5 questões acompanhou mais ou menos as outras. A diferença são os números que eu coloquei. Eu coloquei uns números diferentes. E se vocês tiverem dúvida, entre no PV. Ok? Professor, a minha questão foi tal, não sei o que, não sei o que. Veja aí. Mas na explicação que eu der agora, que eu vou dar agora para vocês, vocês vão entender a lógica, vão entender o raciocínio. Tá bom? Ok, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Bom, nós temos aqui, pera lá, entrou uma pessoa, né? Só um minutinho. Não, não entrou. Ok. Ok. Tá dando para ler aí ou não? Sim. Tá, então vamos lá. A empresa A, o giro de duplicata a receber foi de 10 vezes. A empresa B de bola, o giro de duplicata a receber foi de 9 vezes. Tá? Então, só tenho 2 dados aqui, empresa A e empresa B. A resposta correta é a 2 e a 3. Então, vamos lá. A empresa B é mais eficiente na ótica do recebimento, porque teve um giro de duplicatas a receber menor que a empresa A. Para a gente saber qual é mais eficiente, nós temos que saber o prazo de recebimento, né? Então, o prazo de recebimento, você pega 360 e divide pelo giro de duplicatas a receber. Quando você pega 360 e divide por 10, significa que a empresa A, ela teve as duplicatas a receber
a cada 36 dias. 36 dias, certo? E a empresa B de bola, giro de duplicata receber 9 vezes, ele dá 40 dias. 40 dias. Então, qual é melhor? Receber em 36 ou receber em 40 dias? Receber em 36. É melhor receber em 36. Portanto, a alternativa 1 está errado. A alternativa 1 está dizendo que a B é melhor, e não é verdade. A empresa A é melhor. Ela recebe em 36 dias. Tá? A segunda, a empresa A é mais eficiente na ótica do recebimento porque recebe 4 dias a menos que a empresa B. Está certo. A empresa A recebe 36 e a empresa B recebe em 40. Então, a alternativa 2 está correta. Alternativa 3. As duplicatas a receber da empresa B giraram 9 vezes. Isso significa que a empresa concedeu, em média, 40 dias para que o cliente pague seus compromissos provenientes da vendas a prazo. Tá certo. A alternativa 3, a análise está correta, é isso mesmo. Alternativa 4. As duplicatas a receber da empresa A giraram 10 vezes. Isso significa que a empresa concedeu, em média, 36 dias para que o cliente pague seus compromissos provenientes das compras a prazo. Onde é que está o erro dessa frase? Essa frase tem um erro, qual é? Nas compras a prazo? Isso não é compras a prazo, é vendas a prazo. Porque eu frisei muito bem que a análise é na ótica da empresa, e não na ótica do cliente, nem na ótica do fornecedor. A gente está fazendo análise da empresa. Então, duplicatas a receber porque a empresa vendeu e não porque o cliente comprou, ok? Alternativa 5, a empresa B é mais eficiente na ótica do recebimento porque é exatamente ao contrário, né? Então, está errado. Então, a alternativa correta é a 2 e a 3, beleza? Alguém tem alguma dúvida ou posso partir para outra? Posso ir para outra? Pode, professor. Essa aí foi uma das questões que eu acabei errando. Ok. Liquidez. Observe as análises dos indicadores de liquidez. Liquidez geral 2,5. Para cada R$ 1 de obrigação de curto e longo prazo, a empresa tem 2,50 de bens e direitos de curto e longo prazo para honrar seus compromissos. Há um excedente de 1,50. Alternativa 1 está correta. É isso mesmo. Correto? Essa aqui é a análise da liquidez geral, se você tivesse que escrever. Alternativa 2. Liquidez seca. Para cada R$ 1 de obrigações de curto e longo prazo, a empresa tem 70 centavos de bens e direitos de curto prazo, sem contar com estoque para honrar seus compromissos. Há um déficit de 30 centavos. Onde é que está o erro dessa frase? Onde é que está o erro dessa frase? Porque está dizendo que isso aqui é falso, né? Onde é que está o erro dessa frase? E aí, pessoal? Não sei, professor. Eu achei que essa estava verdadeira. Não, pessoal. Presta atenção. Para cada R$ 1 de obrigações de curto e longo prazo, desde quando liquidez seca entra longo prazo? A forma da liquidez seca é ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. O passivo circulante é obrigação de curto prazo. Não entra longo prazo aqui, ok? Passivo circulante é só curto prazo, ok? Então, essa é o erro da segunda. A terceira, composição do endividamento 0,30. Para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 30 centavos de bens de direito de curto prazo para honrar seus compromissos. Há um déficit de 70. Essa aqui não tem nada a ver com composição de endividamento. Essa aqui é a análise que eu puxei de liquidez corrente. Okay? Então, essa aqui não tem nada a ver. Tá? Professor, onde é que está o erro na segunda, perdão? Deixa eu só porque não tem longo prazo, é só curto prazo, Alexandre. Entendeu? Nas obrigações, para cada R$ 1 de obrigação de curto e longo prazo aí, que está o erro. Não existe longo prazo. Na liquidez seca, é só curto prazo, Alexandre. Ah, tá. É porque é isso que eu estava vendo no dia. Na
Na apostila da liquidez seca dos indicadores de coisa, lá está dizendo, no exercício 2020, para cada R$1 de obrigações de curto e longo prazo. Na apostila. Ah, é? Então tá, eu vou dar uma olhada. Mas olha, tanto na aula síncrona e tanto na explicação, ele só está curto prazo, tá? Ok? Se tem um erro na apostila, eu vou dar uma olhada, mas, cara, eu não, o tempo todo eu estou falando que passivo circulante é curto prazo. Ok, Alexandre? Tá? Ok, vamos lá, depois a gente vê isso. Número 4. O capital circulante líquido é 4.000. Tá? O capital circulante é positivo, 4.000. Isso significa que o capital que circula é próprio. Tá? Então, a 4, ela está certo. E a quinta? Endividamento de 0,30, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem um endividamento de 30%. Tá certo, é assim mesmo a análise. Tá? Vamos agora para análise horizontal e análise vertical. Né? Aqui que tinha que dar um pouco de trabalho, mas aí você tem que escrever no papel, né? Tem que colocar ativo circulante, tem que dividir, né? 2019 e 2020. Então, como é que fica? 2019, ativo circulante é 15.000, ativo não circulante é 15.000, total é 30.000. Passivo circulante é 5.000, passivo não circulante 10.000, patrimônio líquido 15.000, total 30.000. 2020, ativo circulante 10.000, ativo não circulante 30.000, total 40.000. Passivo circulante 10.000, passivo não circulante 10.000, patrimônio líquido 20.000 e total 40.000. Então, presta atenção no comando da questão. O que está escrito no comando da questão? Alguém pode ler o comando da questão? É só para fazer análise horizontal. Com base na análise horizontal. Com base na análise horizontal. Ora, se é análise horizontal, alternativa 1 está fora, alternativa 2 está fora, alternativa 3 está fora, porque todos esses três são análises verticais. A 4, o passivo circulante teve um crescimento de 100%. Né? O passivo circulante teve um crescimento de 5%. Deixa eu ver aqui, no gabarito está certo, né? O gabarito, né? Ok? Tá certo. Tá. E a 1 também, né? A 1. Peraí, epa. Aqui é a 1. Tá? O passivo circulante teve um crescimento de 100%. Legal. O ativo circulante teve uma queda de 33,3% em 2020. O ativo circulante era 15.000 e foi para 10.000. Então, teve uma queda de 33%. Então, a alternativa correta é a 4 e a 5. Ok? Beleza? E vamos para a rentabilidade. A empresa a margem bruta é 0,50 centavos. A margem líquida é 20 centavos. Rentabilidade do capital próprio é 0,25. E da empresa B, a margem bruta é 60, margem líquida 30, rentabilidade do capital próprio 50 centavos. Podemos afirmar que a rentabilidade da B é mais eficiente, certo? É correta? Né? A rentabilidade... Professor, tem alunos tentando entrar. Tá, peraí, deixa eu só colocar aqui. Marcelene Lindóia. Engraçado, aqui no meu não apareceu. Eu acho que eles podem entrar automático, deixa eu ver. Acho que eles entram automático, Alexandre. Não apareceu nenhum pedido. Tá? Aqui é Marcelene, a Lindóia e a Daniela estão na espera. Estão na espera? Sim, 3 alunos. Será que elas não clicaram no link do outro dia? Professor. Foi de hoje? Aqui não aparece nenhum pedido, Alexandre. Ok? Ora, então vamos continuar. A rentabilidade da empresa A é 0,25, né? Rentabilidade do capital próprio é 0,25. Ela vai ter o retorno em 4 anos. E a rentabilidade da empresa B é 0,50, é retorno dele em 2 anos. Então, a alternativa 1 está correto.
A empresa A tem um retorno do investimento em menor tempo, pois a rentabilidade do capital próprio é menor. Isso é falso, porque a rentabilidade da empresa A é de 4 anos, o retorno é de 4 anos, né? 0,25 significa 25%. Tá? A terceira, a empresa B tem um retorno do investimento em maior tempo, pois a rentabilidade do capital próprio é maior. É exatamente o contrário. A rentabilidade do capital próprio, quanto maior, é menor tempo. 4. A empresa B terá o retorno do investimento em menor tempo, em relação à empresa A, que terá o retorno do dobro do tempo da empresa B. É verdade. A empresa A vai ter o retorno em 4 anos e a empresa B o retorno em 2 anos. Portanto, está correta. A margem líquida da empresa A é mais eficiente, porque é menor. A margem líquida. Resposta está incorreta, porque é exatamente o contrário. A margem líquida, quanto maior, é melhor. Portanto, alternativa 1 e 4. Tá? Eu vou sair daqui e eu vou entrar agora. Deixa eu só entrar aqui. A pessoa está entrando aqui, ó. Vai entrar todo mundo, tá? Ok? Ok, Josias também entrou. Beleza. Vamos entrar agora. Só um minutinho. Vamos entrar agora na matéria dessa semana, tá? Matéria dessa semana. A matéria dessa semana é grau de alavancagem operacional. Veja se está aparecendo. Está aparecendo? E aí, pessoal, está aparecendo? Sim. Está aparecendo. Ok. Então, vamos lá. Ok? Grau de alavancagem operacional. Alguém pode ler, por favor, essa frase? Grau de alavancagem operacional? É a capacidade da empresa a usar custos fixos para maximizar os efeitos das variações no LAGIR sobre os lucros operacionais. Quanto maiores forem os custos fixos operacionais, maior será a alavancagem operacional. Tá, ok, obrigado. Então, eu vou explicar para vocês o que é alavancagem operacional. Alavancagem operacional consiste na empresa aumentar a sua produção, a receita e venda, e através do aumento da receita e venda, isso vai impactar no lucro, né? Então, por exemplo, vamos supor que a empresa aumente a receita em 50%. Aumentou a receita em 50% e vendeu, né? Existe uma pressuposição que a empresa vendeu tudo. Então, qual é a lógica? Ora, se a empresa aumenta a receita em 50%, eu pergunto para vocês, não é lógico que o lucro também aumente 50%? Não tem uma certa lógica nisso? Hein, pessoal? O que vocês acham? Sim ou não? Hein, pessoal? Na teoria, sim, deveria, mas na prática não é assim que funciona. Aí, como é que funciona na prática? Não, na prática não é porque a empresa aumentou o fluxo dela de venda em 50% que o lucro dela vai aumentar 50%. Às vezes ela aumentou em 10% o valor do lucro dela. Isso não quer dizer que ela vendeu 50%, que ela ganhou 50%. Ok, beleza. Obrigado pela contribuição, obrigado. O que a gente vai Professor, observar... o Jauro querendo entrar. Ah, tá, só um minutinho. Engraçado que toda vez que alguém quer entrar, o Moodle avisa. Dessa vez está tudo quieto. Não seria porque está com a tela cheia, professor, sei lá? Não, é que normalmente quando o pessoal quer entrar, ele faz um barulho, entendeu? Tum, aí eu sei que alguém quer entrar. Mas aí você me avisa, não tem problema, sem problema nenhum. Tá? Então, eu vou explicar. Tá dando para ver a tela ou não? Tá dando para ver? Tá? Muito bem. Então, o grau de alavancagem operacional acontece exatamente o seguinte: a empresa aumenta a receita
né? Aumenta a receita em 50%. E o lucro operacional aumenta mais do que 50%, aumenta 60%, 70%. Por que isso acontece? Por conta dos custos fixos, entendeu? Como o custo ele é fixo, então ele provoca a alavancagem operacional. Entenderam? Ou não? Vocês entenderam? Eu estou explicando na teoria e depois a gente vai ver na prática como que é isso, tá? Ok? Beleza? Posso continuar ou não? Continue. Posso continuar? Mas olha, pessoal, se alguém ficar com dúvida, pode interromper, não tem problema, a gente volta. É importante que não fique dúvida na explicação, tá? Bom, nós temos aqui dois conceitos básicos, né? E eu vou pedir para alguém ler esses dois conceitos, por gentileza. Alguém pode ler? E aí, pessoal? Não tem voluntário ou voluntária para ler esse slide? Para mim não está aparecendo, professor. Não está aparecendo? E agora, tá? Para mim, não. Alguém está vendo o slide ou não? Não. Ninguém está vendo o slide. Hein, pessoal? Alguém está vendo o slide? Eu estou enxergando, estou vendo. Você consegue ler? Você consegue ler? Rômulo, você pode ler, então, por favor? Despesas são gastos necessários para a geração de receitas. Exemplo, despesas administrativas, de escritório, etc. Custos são gastos com elementos do processo de produção. Exemplo, matéria-prima. Ok, obrigado. Então, nós temos aqui uma diferença entre despesa... Opa, agora eu ouvi um barulho de alguém querendo entrar. Ele faz um barulhinho, é Poliana. Tá? Ó, outra pessoa, Daniela, está entrando, né? Legal. Ó, então, tá dando para ver o slide, sim ou não? Tá dando para ver o slide? E Rômulo, você consegue ver o slide, sim ou não? Sim, professor, está parecendo normal. Ok. Não, eu preciso que alguém me dê um feedback, porque eu estou olhando só na tela, entendeu? Está aparecendo sim, está aparecendo sim. Okay. Então, vamos lá. Despesas são gastos necessários para geração de receita. Então, as despesas mais comuns são despesas administrativas ou de escritório. Quando a gente fala de custo, nós estamos falando de gastos com elementos da produção. Então, tudo que é gasto, que está diretamente ligado à produção, ele é chamado de custos, ok? De custos, beleza? E aí nós temos um outro conceito chamado despesas ou custos fixos, tá? Despesas ou custos fixos. Tá? Ele passou o slide, sim ou não? Ou está no slide anterior? Passou? Tá dando para ver? Mudou o slide, professor. Mudou o slide. Ok. Ok, então vamos lá. O que são despesas ou custos fixos? São despesas, né? Despesas ou custos que não estão atrelados à receita ou à produção. Ou seja, vendendo não vendendo, produzindo não produzindo, os gastos não sofrem influência. Exemplo, aluguel do imóvel ou da fábrica. Tá? Então, por exemplo, o aluguel da fábrica é um exemplo clássico de custo fixo. A empresa vendendo 5 mil, 10 mil, 20 mil, 1 milhão, o aluguel é o mesmo. Né? Então, o conceito de fixo é porque o fixo ele não está atrelado com a receita, ele não está atrelado ao faturamento. Vendendo no vendendo, produzindo no produzindo, o custo fixo é o mesmo.
é o que os empresários estão sofrendo. Com esse lockdown, as empresas estão fechadas e com certeza vai cair o faturamento. Se ficar uma semana fechada, os empresários vão ficar uma semana sem faturar, sem ter receita, né? E isso vai impactar muito nos custos fixos. O shopping, por exemplo, o pessoal vai sofrer muito, porque independentemente de estar fechado ou não, o shopping vai cobrar o custo fixo, que é alto para dedéu, é caro, o custo fixo no shopping é muito alto, tá? Então, o custo fixo é aquela tal história, né? O pessoal fala, tá tendo lockdown, mas as minhas contas não param. E esse drama é um drama real, né? O custo fixo está lá, vendendo ou não vendendo, a pessoa tem que pagar, ok? Então, isso é o grande drama dos empresários no Brasil inteiro, né? Que está sofrendo com com o lockdown, com a queda no faturamento, etc. Tá? Então, esse é o conceito de custo fixo. Nós temos um outro conceito que são custos, despesas ou custos variáveis, né? Alguém pode ler, por favor? Custos variáveis. Custos variáveis. Quem pode ler? Está dando para vocês lerem? Custos variáveis. Gastos que são atrelados ao faturamento ou à produção, ou seja, aumentam ou diminuem conforme a receita ou produção. Como exemplo, a matéria-prima. Ok, Alexandre, obrigado. Então, o custo e as despesas variáveis, elas variam conforme a quantidade produzida. Por exemplo, matéria-prima. Ora, se eu fizer uma mesa e eu vou usar nessa mesa uma quantidade X de madeira, uma quantidade X de tinta, uma quantidade X de parafuso, sei lá, prego. Se eu fizer 10, vai aumentar 10 vezes mais. Se eu fizer 100, 100 vezes mais. Então, o custo variável, ele varia para mais ou para menos, conforme a quantidade produzida. Ok? Então, ele varia. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Entenderam? O custo fixo, ele não está atrelado ao faturamento e o custo variável está atrelado ao faturamento. Exemplo de custo fixo, aluguel. Exemplo de custo variável, a matéria-prima. Eu posso continuar? Está tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar ou não? Posso continuar? Avante. Posso ir? Então tá, ok. Então, aí nós temos aqui outros conceitos. Os custos ou despesas fixas são fixas no total e são variáveis por unidade. Por exemplo, o aluguel de uma fábrica não sofre alteração, mesmo que ocorra um aumento ou diminuição na receita. Eles não mudam no total, mas eles mudam por unidade. Por exemplo, vamos supor que o aluguel da fábrica seja 2.000, ok? Independentemente do faturamento, 2.000, ele permanece fixo. Então, ele é fixo no geral. Só que ele altera por unidade. Por exemplo, se a empresa produzir 100 unidades, e nós pegarmos o 2.000 e dividir por 100 unidades, o custo por unidade em relação ao aluguel será de R$20. Tá? Eu vou repetir. O aluguel é 2.000. A empresa produziu 100 unidades. Então, quando você pega 2.000 e divide por 100, você tem aqui um custo por unidade de R$20. Mas em vez de produzir 100, a empresa produz 1.000, né, o custo por unidade cai a R$2, porque quanto maior a quantidade produzida, menor o custo por unidade. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Faz sentido? Professor, Oi. e quando a empresa ela só tem a capacidade de produzir X mensalmente? Eu vou citar um exemplo, as fábricas de calçado. Fábrica de calçado, ela trabalha numa escala de produção de 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 pares de sapato dia. Sim. Ela não consegue, se uma fábrica ela tem
uma produção mensal de, por exemplo, 100 mil pares de sapato mensal, esse valor, então, e ela não consegue, se ela quiser produzir mais, igual o senhor falou, mas se ela produzir, por exemplo, quiser produzir 150 mil, aí, no caso, ela tem que investir dinheiro, mas aí, então, essa conta não acaba que não bate, né? Ela vai sofrer uma alteração. Não, é o seguinte, eu vou mostrar depois, na prática, com exemplos e com números, o que a gente vai fazer, ok? A sua pergunta, né, ela está colocando mais baseado grandezas. assim no gasto fixo que a empresa vai ter mensal. Eu acho que a minha ideia foi direcionada a essa, e a que o senhor passou aí, ela foi direcionada por unidade. Mas Sim. eu não sei. É que eu não consigo esclarecer as minhas ideias. Eu acho que na hora de falar, eu penso uma coisa, na hora de falar, eu acabo deixando confuso o que eu penso. Não, tudo bem. Eu acho legal você questionar. Eu acho muito legal. Sinal que você está prestando atenção e está raciocinando e está fazendo uma aplicação. Eu acho muito legal. Só que a sua pergunta, ela tem grandezas diferentes. Tá? Quando a gente for fazer o cálculo do grau de alavancagem operacional, nós só vamos utilizar aqui alguns elementos. Nós vamos trabalhar com custo fixo, nós vamos trabalhar com preço de venda, nós vamos trabalhar com custo variável unitário. Ok? Então, nós vamos trabalhar com esses elementos. Quando você coloca um elemento novo como investimento, já aí são outros 500, entendeu? São outras variáveis que você está colocando, tá? Que na verdade, se você vai investir numa outra empresa, ele tem que calcular nessa nova empresa qual é o custo dessa empresa, entendeu? Para a gente calcular aqui a questão do grau de alavancagem operacional, beleza? Ok, então vamos continuar. Onde foi que eu parei? Bom, então os custos fixos são fixos. Aí nós temos aqui os custos e despesas variáveis, são variáveis no total e elas são fixas por unidade. Por exemplo, vamos supor que você vai produzir uma cadeira e para produzir essa cadeira, você tem um custo de 20 parafusos. É claro que a cadeira tem outros custos, tem madeira, tem verniz, tem tinta, tem um monte de coisa. Eu só estou dando um exemplo dos parafusos, tá? Ora, se você fizer uma cadeira, você vai ter custo de 20 parafusos. Se você produzir 10, são 200. Se você produzir 100, são 2.000 parafusos. Então, observe que o custo variável, ele varia no total. Quanto maior a produção, quanto maior a venda, né? Quanto maior a quantidade produzida, maior o custo. Ok? Então, ele varia. Só que por unidade, ele é fixo. Porque um parafuso, digamos que ele custa 1 centavo. Então, independente da quantidade que você usa, o custo do parafuso é 1 centavo. Ok? Então, esse aqui é um outro conceito. E outro conceito que nós vamos trabalhar no grau de alavancagem operacional é o conceito de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Ele é a quantidade que uma empresa deve produzir e vender e bancar todos os seus custos fixos e variáveis. Né? Então, quando a empresa chega no ponto de equilíbrio, a empresa não tem nem lucro e nem prejuízo. Nem lucro e nem prejuízo. Então, é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Aí eu queria perguntar para vocês, vocês acham que essa informação é útil para o empresário, para o fabricante, para o gestor? É importante ele saber qual é o ponto de equilíbrio? O que vocês acham? Vocês acham que é importante ou não é importante? Acho que se ele não tiver uma ideia, professor, do ponto de equilíbrio dele, ele pode acabar vendendo, produzindo uma quantidade suficiente que ele não consiga vender e sair no prejuízo, né? Exatamente. O Alexandre tocou no ponto muito importante. Quando o empresário ele tem o ponto de equilíbrio, ele tem uma referência, ele tem um número que ele sabe o seguinte: olha, eu tenho que produzir X unidades, porque se eu não produzir X unidades,
eu não sei se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Então, é um parâmetro muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. A fibra, ela deve ter o ponto de equilíbrio numa sala de aula, por exemplo. Eu não tenho acesso aos custos da fibra, tá? Então, eu não tenho certeza no que eu vou afirmar. Mas vamos imaginar que o ponto de equilíbrio numa sala, no curso de administração, seja 20 alunos. Tá? Então, se a fibra tiver 20 alunos, ela paga todos os seus custos fixos e variáveis, ok? Fica elas por ela. Então, ela já sabe que se ela tem uma turma, sei lá, uma turma nova e tem pouquíssimos alunos, tá? Então, ela vai ter que pensar se vale a pena ou não abrir uma turma. Por exemplo, a turma de vocês tem quantos alunos? A turma de vocês? Acho que uns 30, professor. Tem uns 30. Então, a turma de vocês é uma turma que dá lucro para a fibra, porque está acima do ponto de equilíbrio. Eu tenho uma turma de primeiro semestre, tem mais de 50 alunos, galera, 50 alunos, turma de primeiro semestre. Vocês acham que ela dá lucro ou prejuízo, essa turma aí? Mais de 50 alunos. O que vocês acham? Qual é o mínimo, professor, para uma turma? Pois é, mas isso que eu acabei de dizer, como eu não tenho referência dos custos, eu imagino que seja alguma coisa em torno de 15 a 20 alunos. Eu entendeu? sei que A nossa turma eu entrou sei com de uma 10, se não me faculdade engano. aí, eu sei de uma faculdade que para ela empatar, ela tem que ter 23 alunos. 23 alunos, olha, já tem uma referência. Para ela empatar. Aham. Só que Legal. ela tem um curso que uma turma tem 90 alunos. Entendi. E, professor, Olha, eu acho que é oi. lucro, né, professor? 50 alunos, eu acho que é lucro. Sim, já é lucro. Claro que é lucro, com certeza. Mas eu tenho uma aí, turma. aí a gente tem que levar em consideração o valor da parcela, da mensalidade também, porque se for 50 alunos com metade do preço, é a mesma coisa de ter 25 Isso. alunos pagando cheio, ou verdade. acaba que empata. Então, Verdade. para a gente ter o equilíbrio, a gente tem que saber o quanto a gente gasta e o quanto que a gente vende. Porque senão a gente não consegue achar equilíbrio. Aham. É isso aí. O Adler está certíssimo. Eu tenho uma turma que eu dou aula de odontologia e tem 64 alunos. Pessoal, 64 alunos. E a mensalidade da odonto na fibra é a mais cara de todas. Tem R$ 1.700. É claro que nem todos os alunos pagam a tarifa cheia. Tem alguns que têm desconto, etc. Tá? Mas, ei, pessoal, essa turma de odonto é bem lucrativa. Bem lucrativa. 64 alunos a R$ 1.700 dá mais de R$ 100 mil. Só receita de uma turma. Professor, se, por exemplo, a Fibra, ela abre uma turma, igual, por exemplo, ela abriu a turma uma turma nova de administração. Vamos supor que ela tem, assim, que o ponto dela para ela empatar seja de 23 alunos. Vamos trabalhar com esses números. Se ela conseguir, por exemplo, 16 alunos, a gente sabe que ela não vai estar empatando, mas será que ela consegue? Será que pode acontecer dela manter os 16 alunos estudando e ter que tirar a receita de por exemplo, da nossa turma, então de alguma outra turma? Por exemplo, eu perco 2 alunos do terceiro semestre para poder, entendeu? Você vai tirar Entendi. de um para colocar para poder igualar? Você acha que pode acontecer isso ou fazer isso? A gente entende que nunca trabalhar no vermelho, trabalhar devendo é sempre ruim, né? A gente entende isso, mas será que, como a Fibra ela trabalha com uma quantidade muito grande de turmas, será que ela não consegue estar fazendo esse manejamento? Consegue sim. Inclusive, Adler, isto é uma decisão da mantenedora. Quem decide se vai ter turma ou não vai ter turma, que vai bater o martelo, desculpa, é o reitor, tá? Então, isso que você falou aconteceu esse semestre,
A turma de administração, quando nós iniciamos lá em fevereiro, lá para o dia 8 de fevereiro, nós tínhamos 14 alunos. 14 alunos. Eu sei disso porque o professor Wilson pediu que eu ligasse para todo mundo, e eu liguei para os alunos dando boas-vindas. 14 alunos, tá? A gente ficou assim receoso, pô, será que eles vão abrir com 14 alunos, uma turma tão pequena, né? Só que a Fibra sabe que muitos alunos entram pelo FIES depois, entendeu? Então, o que eles fizeram? Nós iniciamos com 14, e aí, à medida que o tempo foi passando, aí depois veio o Enem, papapá, aí os alunos começaram a se matricular. Até essa semana, matriculou aluno novo. Então, foi uma decisão estratégica muito acertada da Fibra. A gente começou com 14 alunos, aí foi entrando. Nós tivemos alunos de outras faculdades que entraram na Fibra. Então, hoje a gente tem mais de 50 alunos, mas começou com 14, entendeu? Então, foi uma decisão estratégica da Fibra que deu muito certo, ok? Bora, então vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui um exercício, nós vimos a teoria, vamos ver a prática, tá? Eu vou pedir para vocês a gentileza de todo mundo pegar um pedaço de papel e todo mundo pegar uma caneta ou lápis, porque vocês já estão careca de saber, cansado de saber que adulto aprende fazendo, então a gente tem que aprender na prática. Peguem lá, todo mundo já tem caderno e tem caneta e lápis ou não? Todo mundo já tem material? Podemos tocar ou vocês querem que eu espere um pouquinho? Podemos tocar? Podemos? Bom, se está todo mundo quieto, sinal que vocês concordam, né? Então, vamos continuar. Então, nós temos aqui um comando da questão. Eu vou pedir para o Rômulo, você consegue ler, Rômulo, esse comando aqui? Uma determinada empresa apresenta um custo fixo de R$20.000. Ela produz carteiras escolares e o custo da unidade é de R$20 e é vendida por 30. Calcule o ponto de equilíbrio quantitativo e monetário. Ok, só aqui tá bom. Vamos parar aqui, tá? Muito bem. Então, vocês estão vendo esse outro slide aqui? Dá para ver? Ele mudou ou não mudou? Mudou, né? Então, como é que nós calculamos o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é dado pela seguinte fórmula: custo fixo total e margem de contribuição. Custo fixo total dividido pela margem de contribuição. O custo fixo é 20.000, né, que é dado no comando da questão. E a margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável unitário. Eu vou repetir, a margem de contribuição é o preço de venda unitário menos custo variável unitário. A empresa vendeu a carteira por R$30. Cada carteira custou para a empresa R$20. Então, o preço de venda 30, o custo variável é 20, 30 menos 20 dá 10. Então, a margem de contribuição da carteira é de R$10. Ok? Então, o ponto de equilíbrio é o custo fixo, que é 20.000, dividido por 10. Portanto, o ponto de equilíbrio da empresa é 2.000 unidades. 2.000 unidades. Esse é o ponto de equilíbrio quantitativo. Ponto de equilíbrio quantitativo. O ponto de equilíbrio monetário é o quantitativo multiplicado pelo preço de venda. O preço de venda é R$30. Então, quando você pega 2.000 e você multiplica por 30, então você tem aqui o ponto de equilíbrio monetário, que é de R$60.000. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu falei muito rápido, eu estou conseguindo passar para vocês, de vocês entenderem, sim ou não, pessoal? Tá tudo ok? Alguma dúvida? Aqui deu para entender, professor. Ok, beleza. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, interrompam quantas vezes vocês quiserem.
Nós chamamos de aula síncrona, que existe uma sincronia entre professor e aluno. Se só o professor falar, não é aula síncrona, né? É só o professor que fala. Então, para ser uma aula síncrona, tem que ter interatividade entre professor e aluno. Tá? E aí, vamos continuar, né? Calcule o lucro operacional para uma produção de 3.000 unidades. Tá? Então, se o ponto de equilíbrio é 2.000, né? 2.000 quer dizer, a empresa não tem nem lucro nem prejuízo. Se ela produzir 3.000, ela vai ter lucro ou ela vai ter prejuízo? Hein? Lucro. Vai ter lucro de R$1.000. Acima de 2.000, ela tem lucro. Abaixo de 2.000, ela tem prejuízo. Tudo bem? Tudo bem? Só corrigindo a Alexandra, ela vai ter lucro de R$10.000, Alexandra, não de 1.000. Vamos ver, vamos fazer a conta, né? Então, bora fazer a conta. Vamos calcular. Como é que nós calculamos o lucro? O lucro, que é o lager, né? Lucro antes dos juros e imposto de renda, é receita total menos custos e despesas totais. Então, o lager, que é lucro antes dos juros e imposto de renda, é também conhecido como lucro operacional, que é receita total menos custos e despesas totais, ok? Então, como é que nós calculamos? A receita total é a quantidade vezes o preço de venda, certo? Receita total é a quantidade vezes o preço... vamos imaginar que eu vou vender picolé. Eu tenho na minha caixa 50 picolés. Se eu vender cada picolé a R$2, qual é a minha receita? Repete, professor, de novo, por favor. Eu tenho 50 picolés, e eu vendo cada picolé a R$2. Se eu vender tudo, qual é a minha receita? R$100. R$100. A receita é R$100. Eu tenho 50. 50 é quantitativo. O preço de venda é R$2, correto? Se eu vendo tudo, a receita é R$100. Ok? R$100. E se o picolé, credo, R$2 está muito barato, né? E se o picolé eu vender a R$3, qual vai ser a minha receita? Eu tenho 50 picolés. 150. Qual é a minha receita? 150. R$150. R$150. Ok? R$150. Então, bora lá. Vamos continuar, né? Então, a receita total é a quantidade vezes o preço de venda. O custo total, despesa total, é o custo fixo total mais o custo variável total. Ok? Vou repetir. O custo total é o custo fixo total mais o custo variável total. Alguém está saindo do som? Quem é que está saindo do som aqui? Ok? Ok, vamos lá. Então, vamos continuar. E como é que nós calculamos o custo variável total? É a quantidade vezes o custo variável por unidade. É a quantidade vezes o custo variável por unidade. Tá? Então, como é que fica? A receita total é 3.000. Então, de onde é que saiu esses 3.000? Comando da questão pediu para calcular o lucro com base em 3.000. Então, você pegou 3.000, vezes o preço de venda, que é 30, dá 90.000. Ok? O custo fixo total, ele já é dado, ele não muda, por isso que ele é fixo, é 20.000. O custo variável é a quantidade, 3.000, vezes o custo variável unitário. O custo variável unitário é de R$20. O custo variável unitário é de R$20. Tá? Então, o custo total é 20.000 mais 60.000, que dá R$80.000. Certo? Então, o lucro, o lager, é 90.000 menos 80.000, que dá R$10.000. Então, um lucro para 3.000 unidades é R$10.000. Tudo bem? Tudo beleza? Estamos entendidos aqui? Tem uma apostila que eu coloquei na sala, que explica detalhadamente. Tem também
Tem também, um vídeo de 5 minutos, e ainda esse material aqui, eu vou postar para vocês, tá? Vou postar eu nem sei se eu já postei, eu acho que talvez até esteja lá na sala, mas se não tiver postado, eu vou postar para vocês esse material, esse PDF, esse PowerPoint, PDF, eu vou postar para vocês, ok? Bom, então, vamos continuar aqui o comando da questão, né? Ele está dizendo o seguinte, vamos calcular o novo Lagier aumentando em 50%. Então, nós estamos fazendo uma estimativa de que a empresa vai aumentar a receita dela em 50%, a produção em 50%. 50% da produção anterior, que era 3 mil. Então, 50% de 3 mil é 1.500. Então, a gente vai fazer tudo de novo, a mesma coisa, só que com 4.500 unidades, correto? E o comando da questão, ele está dizendo que houve um aumento de 50% sobre a produção anterior. Então, nós temos aqui 4.500 unidades. A primeira coisa é a receita total, que é 4.500 vezes o preço de venda, que dá R$135 mil. O custo fixo total, alguém está entrando, só um minutinho. O custo fixo é Lindóia está com internet instável, né? Então, o custo fixo total é fixo, é 20 mil. O custo variável total é 4.500, que é o quantitativo, vezes o custo variável unitário, que é R$20. Tá? Então, o custo variável total é 90 mil. 90 mil mais 20 mil dá 110 mil. Portanto, o novo Lagier é 135 mil dividido por 110 mil, que dá 25 mil reais. Então, o novo Lagier deu 25 mil reais. É menos, tá? Professor, o senhor falou dividir. Oi? É menos, o senhor falou dividir. É menos, desculpa. Obrigado, 135 mil menos 110 mil. Então, nós temos aqui o grau de alavancagem operacional, que é a variação percentual do Lagier sobre a variação percentual das vendas. Boa noite. Variação percentual do Lagier. O que é variação percentual? É quanto variou de 10 mil para 25 mil. A variação é a conta de menos. Então, você vai pegar 25 mil menos 10 mil, ele variou 15 mil. Aí você vai pegar 15 mil e vai dividir pelo primeiro Lagier, que é 10 mil vezes 100, que vai dar 150%. Se você usar a calculadora HP12C, ela é mais simples, certo? Na HP12C, basta você colocar 10 mil Enter, depois você vai colocar 25 mil e vai apertar num triângulo, que é variação percentual. Então, a própria HP já vai dizer para você que a variação foi de 150%. Ok? E olha só que interessante. Né? Aqui que nós dizemos que houve uma alavancagem operacional. Né? Cadê? Onde é que está? A variação das vendas não precisa nem calcular. O comando da questão fala que ele vai aumentar 50%. Então, ele aumentou a venda em 50%, mas o lucro operacional, o Lagier, ele variou 150%, correto? Então, como é que fica? O grau de alavancagem operacional foi de 3 vezes, certo? E aí a análise, né, a famosa análise, é o seguinte, para cada 1% de variação percentual sobre as vendas, houve uma variação percentual no lucro operacional de 3%, né? Ou seja, o grau de alavancagem operacional foi de 3 vezes, né? A cada 1% que aumentou nas vendas, o lucro operacional aumentou 3%, ou seja, houve uma alavancagem de 3 vezes o valor da receita. Ok, deixa eu sair daqui. Pessoal, que tal? Deu para vocês entenderem? Né? Eu não estou dizendo que deu para vocês assimilarem, foi o primeiro contato, mas deu para entender o raciocínio, né? O que é grau de alavancagem operacional? A empresa aumentou as vendas em 50%, só que o impacto no lucro operacional foi de 150%. Ou seja, a cada 1%
que aumentou nas vendas, o lucro operacional aumentou 3%. Houve uma alavancagem de 3 vezes. Ok? Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Não, tá tudo bem? Tudo certo, professor. Tá? Então, eu vou fazer a chamada e na sexta-feira a gente vai fazer exercício para vocês colocarem a mão na massa para vocês aprenderem, tá? Ok? Nós vamos fazer exercício. Vou fazer a chamada e aí eu vou pedir para vocês me lembrarem quem veio, quem não veio. Tem gente que está sem áudio, tá? Então, eu vou pedir para vocês, me avisarem. Eu vou fazer a chamada, tá? Um minuto, por favor. Ok, Adri está presente. Presente. Alan está aí? Alan Macedo. Alexandre está presente. Almir está aí? Almir? Estou aqui presente. Ok, obrigado. André Moreira, tá? André Estou Moreira. presente, senhor. Estou presente, professor. Bruno tá, né? Bruno tá. Daniela Araújo, tá? Daniela Araújo? Daniela Araújo, não. Eric Lucas, tá? Eric Presente, Lucas. professor. Esse último, ok, Eric. Gabriel Jatene, não. Gabriel Lima, tá? Gabriel Lima. Estou aqui. Ok, Ídida. Tá presente. Estou aqui, professor. Ok, Ivanilson, tá presente? Ivanilson. Jauro, tá aí? Jauro Júnior. Josias, tá presente? Presente, professor. O professor Jauro respondeu pelo chat. Ah, ok, obrigado, valeu. Cleverson tá aí? Cleverson tá presente? Cleverson Barbosa. O Cleverson, ele não tá na turma mais, ele até mudou de instituição, de cidade. Ah, foi? Entendi. Ok, obrigado pela informação. Letícia, deixa eu só colocar uma observação aqui. Ok. Saiu da fibra. Pronto, obrigado. Luan, tá aí? Luan? Presente, professor. Ok, Lucas Nogueira, tá? Lucas Nogueira. Marcilene. Oi, professor, estou aqui. Maria Lindóia. Ok. Ok, Matheus Felipe. Max Vitor. Presente, professor. Max, não. Ok, Poliana, tá aí? Poliana? Não. Poliana, ok. Rômulo, ok. Oi? Não, era só presente mesmo. Tá. E Sávia, tá aí? Sávia não tá. Ok. Vamos continuar. Tainá Policarpo, tá? Tainá Policarpo? Não. Vaneide, tá? Vaneide. Vanessa Vasconcelos, tá? Vanessa Vasconcelos? Tô. Vanessa Pacheco, tá? Vanessa Pacheco. Onde tá? Vinícius Eduardo. Wagner. Tá aí. Wagner. Aqui, professor. Ok. Zaira Emanuele, tá? Zaira. Não. Salvar presença. Ok. Pessoal, então, ok, vamos parar por aqui. Parabéns aí pela frequência, show de bola. Hoje atingimos mais de 20 alunos, né?
Muito bom, excelente. A gente vai fazer um exercício na prática na sexta-feira, então é importante que todo mundo participe, ok? Então tá. Professor? Boa noite. Professor, Oi, o André oi. estava com dúvidas na questão do questionário. Ah, é? Faz o seguinte, professor- pede pro André, pede pro André mandar para mim no meu zap, no PV, que eu vou olhar com calma, tudo bem? Beleza. Ok, Obrigado. valeu. E aí, pessoal, mais alguém? Quem puder depois, quem chegou depois do horário, assista o início dessa aula de hoje, que eu fiz uma revisão de 5 questões que caiu na atividade. Pode ser que se você assistir a revisão, você possa dirimir a sua dúvida. Tá bom, galera? Tá bom? Ok? Ok, Beleza. ok, professor. Então tá, então, boa noite para vocês, tá? Se cuidem, a gente se vê então na sexta-feira. Um grande abraço a todos. Valeu. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite.